eu quero te dizer o seguinte: nós vamos falar sobre o Espírito Santo. E eu fiz algumas anotações importantes que você vai acompanhar comigo. Se nós temos pregado que o Espírito Santo é uma pessoa, mas como que o Senhor pode afirmar isso? Porque Deus se revelou como um Deus triuno: Pai, Filho e Espírito Santo. Não são três deuses, é uma unidade composta, porque há uma unidade entre eles. E na realidade, o Espírito Santo não é uma energia, não é uma coisa que nós não tenhamos conhecimento. O Espírito Santo é Deus. Ele veio por uma liberação quando se cumpriu a morte de Jesus, a sua ressurreição, e foi levado aos céus. E quando ele entrou nos céus, ele mesmo prometeu para os discípulos, em João 14: eu vou para o Pai, mas enviarei outro Consolador, o Espírito Santo, que não vai morar fora, vai morar dentro. E a Bíblia fala muito disso, sobre quem ama a Deus, guarda a sua palavra. Quem ama Jesus, guarda a sua palavra. E o Pai liberou o Espírito Santo para vir fazer morada em nós. Sendo assim, ele não é uma energia, ele não é uma coisa, porque as pessoas falam: mas olha, eu fico arrepiada quando eu sinto a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo não é para sentir. O Espírito Santo é uma pessoa. Ele veio morar conosco. Se você gosta de estudar o Velho Testamento, esse termo tabernacular, ele veio do Velho Testamento. Por quê? A presença e a glória de Deus, ela residia na arca, quando a glória de Deus ali se manifestava. Mas depois a promessa que eu disse logo no começo do Espírito Santo, ele veio morar. Ele é uma pessoa, ele veio morar em nós. E sendo assim, muitos falam dele sem conhecê-lo. Muitos falam dele. E uma das coisas que nós estamos chamando a atenção para nós, no pessoal, eu, Eli Parreira, pastor, você, pessoalmente, você como igreja, as comunidades cristãs, nós não podemos falar do Espírito Santo apenas de ouvir falar. Nós temos que falar da pessoa do Espírito Santo manifestando experiência, personalizando ele em nós, porque ele é o nosso amigo. Ele veio para nos ajudar, ele veio para suprir nas nossas fraquezas, porque ele sabe que ainda, por um tempo determinado, habita um espírito de destruição neste mundo, que é o príncipe das trevas, que é o diabo. O mundo jaz do maligno. Esse mundo, no qual ele tem controle dos 5 sentidos por influência de sugestões, levando as pessoas às suas fraquezas e cobiças. Porque Tiago capítulo 1 fala que somos tentados pelas nossas próprias cobiças. Ninguém faz nada que não queira. Faz porque gosta, foi concebido isso, raciocinou, pensou, consumou, é pecado. Mas o Espírito Santo diz: cuidado, mas eu estou no mundo, eu sou uma pessoa para morar dentro de você, e consequentemente eu quero definir isso. Isso falou muito no meu coração, no meu espírito hoje. Sem o Espírito Santo, a fé é uma teoria. Sem o Espírito Santo, sem a palavra estando ungida pelo Espírito Santo, é letra. Paulo diz: se você só for pensar em Deus, pensar no Espírito Santo, pensar em coisas assim, só na fonte do raciocínio ou do sentimento, não vai funcionar. Vai ser uma teoria que talvez algum respingo pode até funcionar, porque Deus é tão misericordioso, mas não é assim que as coisas que Deus manifestou para a revelação da nossa vida funcionassem, só para viver de migalhas que caem na mesa. Nós somos filhos.
para vivermos na plenitude. A Bíblia fala que quando o Espírito Santo está em nós, você nasceu de novo, você recebe o batismo com o Espírito Santo, você começa a influenciar. Hoje mesmo eu estava falando para o meu neto menor, o Theo. Eu disse: vovô, eu quero batizar com 8 anos. Mas quem falou isso para você? Não, vovô, com 8 anos eu vou estar maior, gostaria de ser batizado. Eu disse: olha, nós batizamos lá na igreja, ensinamos, você vai aprender isso também, até os 12 anos, para que as pessoas façam isso por livre e espontânea vontade. O que é esse negócio de livre e espontânea vontade? É quando você quer, você tem desejo de fazer, e você tem assim. Aí ele falou assim: e se eu quiser batizar com 8 anos? Eu falei assim: você conversa com o pastor. Eu vou conversar com o papai e com o senhor. Então a gente vê o seguinte: as crianças estão aprendendo certo. E eu disse uma coisa para ele: você precisa ser cheio do Espírito Santo. Comecei a falar em línguas, estava levando para o carro, falei: é assim que você, mas não é igual a minha. Você vai falar alguma coisa que vai nascer dentro de você. Isso chama Espírito Santo, que vai te dar esse repertório. Eu não usei essa palavra. Ele vai dar essa criatividade a você. Aí ele ficou, e eu fiquei, nasceu o meu desejo de falar sobre esse assunto hoje de manhã. E nasceu porque fé sem o Espírito Santo é teoria. A fé é você aprender, que você fecha os olhos e dá o seu passo. Primeiro você está sentindo o chão, mas o segundo você nem precisa sentir mais, você precisa caminhar, saber que Deus sustenta você. A fé é um percurso que você vai aprender a ter uma desenvoltura, para que não seja uma teoria, porque a palavra e a fé sem o Espírito Santo, ela não tem vida, fica só na letra. Por isso que nós temos muitos teólogos, muitos historiadores e pessoas que querem traduzir a Bíblia e muitas vezes criam um monte de pretextos e um monte de doutrinas, porque essas doutrinas todas que existem por aí é porque as pessoas estão fora do Espírito Santo. E a Bíblia, ela fala que viver é conhecer o Espírito Santo. Passar nessa terra e falar que tem Cristo, não conhecer o Espírito Santo, eu não vi, você não viu. Eles viram, por isso que eles diziam assim: eu falo daquilo que eu vi, eu falo daquilo que eu ouvi, eu falo daquilo que manifestou na minha vida, porque eu passei a usar o poder dessas palavras pelo Espírito Santo. Vocês se lembram? Estou vendo aqui, tem muitos que fizeram rema aqui. Atos 10, 38. O meu Deus ungiu Jesus de Nazaré com o poder e o Espírito Santo. O próprio Cristo foi feito assim. Então vamos, aonde o Senhor quer chegar com essa palavra? Eu quero te dizer que o Espírito Santo, ele não te controla por fora, como seu primeiro objetivo. Ele te controla por dentro, porque ele veio tabernacular, ele veio residir, ele veio morar, ele veio fazer do nosso corpo a sua casa. Talvez você não saiba disso, mas vou falar. Você sabe que uma pessoa como nós, nascido de Deus, nascido pela fé, que é o novo nascimento, temos o Espírito Santo, somos batizados no Espírito Santo, nós nunca vamos ter mais condições de abrigarmos demônio. Por que tem pessoas possessas? Porque os espíritos dessas pessoas estão mortos nos seus pecados e delitos, e eles continuam assim. Então, o diabo vem com a sugestão da opressão. Isso pode acontecer no crente. Ele vem com uma influência de querer perturbar você por causa de problemas financeiros, problemas de conjugal, problemas com o filho, problemas na igreja. A Bíblia fala que aqui é um lugar onde a gente tem que se amar, mas o povo de vez em quando se esquece que é se amassar, né? Não pode.
Então a gente pensa assim, a religião, desde quando Jesus entregou esse poder para a igreja, e a igreja foi formada, aí o Estado quis entrar, quis perseguir, a partir do 1º século, a religião quer mudar o homem e os seus comportamentos. E tem sido errado, porque aonde há letra, aonde não há o Espírito Santo, não há vida. Então as coisas ficam deturpadas. Mas quando o Espírito Santo, ele quer viver por dentro, aquele que controla por dentro, ele tem o objetivo de mudar a nossa natureza, nascer de novo, ter uma nova natureza, uma nova identidade. Porque quando você tem uma nova identidade, você vai andar com ela na mão. E o Espírito Santo tem prazer de dizer, pode me revelar que eu estou contigo. Você nasceu de novo. Você está comportando agora um arsenal espiritual, que o mundo não sabe. O mundo não lida com ele. O mundo não tem poder sobre ele. Porque o poder que há em você, os demônios não têm poder de tocar e nem de destruir. Por isso que Paulo fala, não deis lugar ao diabo. Então, a religião muitas vezes ela quer tratar da aparência espiritual. Mas Jesus quer tratar da transformação verdadeira do nosso interior. Quem é você? Eu sou uma nova criatura. E a sua identidade? Eu tenho uma nova natureza. Eu não faço mais o que eu quero. Eu faço o que um cidadão do reino faria. Eu faço aquilo que eu represento a minha embaixada dos céus. Eu tenho um código de santidade, eu tenho um código de vida, e quem comunica isso é o Espírito Santo. E sendo assim, Deus não quer que nós vivamos de aparência, Deus quer que nós vivamos uma transformação verdadeira. Porque Deus não quer apenas melhorar você. Não é esse o objetivo. Não coloque vinho novo em odres velho. Não faça remendo. Jesus não veio dar uma roupa para mim, vestes brancas, perdoando o meu pecado, o seu pecado, e colocar remendo. Não. Ele veio transformar a nossa vida com a visão de reino e o Espírito Santo morando na nossa vida. Pastor, dá para viver isso o dia inteiro? Tem hora que a gente até pede para o Espírito Santo ficar de fora de certas conversas que a gente tem, ou de certas manifestações pessoais que a gente tem, ou falta do controle do nosso temperamento. Mas a Bíblia fala que aqueles que são guiados pelo Espírito Santo são filhos de Deus. E quem é guiado pelo Espírito Santo precisa permitir que o Espírito Santo fortaleça o seu homem interior para você usar do domínio próprio. Para você dizer não para o pecado e dizer não para o seu temperamento interior. Então Deus não quer apenas melhorar você. Ele quer transformar você. O Espírito Santo transforma o seu interior. Em Ezequiel 36, 26, diz que vos darei um coração novo, tirarei um coração de pedra. Por quê? Porque o Velho Testamento, ele só via uma manifestação da glória de Deus por fora. Deus não habitava dentro deles, era fora. Tanto é que quando Moisés subiu no monte, recebeu a revelação, precisou colocar um véu nele. Porque a glória de Deus era tanto que brilhava demais. Mas ele ficou usando tanto tempo aquele véu, e a manutenção e os problemas que o povo começou a gerar, e não percebeu, ele perdeu o brilho. Naquele tempo, a Bíblia falava assim, não deixa faltar o fogo do altar. Lá no templo ficava lá ligado no altar o fogo a noite inteira, o dia inteiro. Não podia apagar. Mas quando você começa a entender que o Espírito Santo muda a tua vida, vê se isso está acontecendo com você ali. Vou falar só para mim, porque só eu que tenho algumas fraquezas aqui.
Vê se os seus pensamentos estão mudando. Estão alinhando com a palavra. Vê se os seus desejos continuam de outrora, ou você está mortificando os seus desejos, a sua carne. Vê se as suas atitudes são condizentes com a sua embaixada. O que a palavra de Deus diz para você? Fala em Romanos 1,17. Eu não me envergonho do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, porque é poder de Deus. Irmãos, habita em você, minha irmã, o poder de Deus. Então, a suficiência não vem de nós, vem de Deus. Então você é um guardião daquilo que está dentro. E o Espírito Santo, ele se entristece. E se eu entristecê-lo, eu não vou perdê-lo, mas ele sai de cena muitas vezes. Sabe por quê? Porque nós queremos predominar a nossa própria vontade. Mas você tem que aprender que Jesus fez isso por você. E agora, nós que estamos aqui hoje, a nossa vontade tem que entrar em choque com a vontade divina na cruz e prevalecer. E nós temos que crucificar os nossos desejos para nós não termos consequência de nossos próprios atos. Porque nós temos que apresentar as prioridades. Quais são as nossas prioridades? Cantar ao Senhor, viver essa vida intensa. O que nós estamos vendo aqui, talvez pelos tantos cultos que tem, nós podemos até se justificar muitas vezes em tantas coisas. E os afazeres hoje, para sobrevivência, para se locomover, a gente entende tudo isso. Mas nós precisamos pôr força. Porque quando a gente fala lá do Irã, que está tendo bomba dos Estados Unidos, até do Israel, mas tem uma igreja que está crescendo lá. Como aconteceu na Venezuela. Venezuela, Maduro bateu, matou, prendeu, mas a igreja foi a que mais cresceu nesse período. A igreja de Cristo. Porque muitas vezes é na perseguição que o crente se une mais. Quando ele fica muito folgado, ele cria muito churrasco. Ele cria muita boa companhia que não é companhia de Deus. Porque as más conversações corrompem os bons costumes. Aí você fala, pastor, isso não é legalismo? Não, é escolha, é associação. Eu vou me associar com ele. Se ele tem a mesma comunhão, o meu espírito testifica. E se você está no lugar que você pode aproveitar um determinado momento e percebeu que mudou o clima, cai fora. Eu sou um dos camaradas que poderia estar na sociedade todo o meu período da minha vida comercial. Eu optei servir a minha família, viver no meu ministério e trabalhar. E se você falar assim, mas se precisar depender de reuniões sociais para você sobreviver, eu vou adaptar sem essas reuniões. Sabe por quê? As conversações lá não são úteis para mim e saudáveis. Não fala a mesma língua. Então eu tenho que preservar aquilo que me santifica. Porque o limpo, limpa-se mais. E o sujo, suja-se mais. Então eu tenho que tomar cuidado com ele. Por isso que eu tenho que crucificar a carne e falar, Espírito Santo, me ajuda. Eu e o Zezinho conversamos muito sobre isso. Quem é cheio do Espírito Santo começa a sentir, isso você pode sentir, um desconforto com aquilo que era antes normal para você. Você pode perceber, vem para Cristo, você começa a viver uma vida nova. Puxa vida, faz 3 meses, agora eu estou em Cristo. Rapaz, eu não me sinto bem mais fazendo aquilo que eu fazia. Você vai se desprendendo, não por um jugo, porque Jesus fala, o jugo é suave. Olha como que o Espírito Santo quer. Ele não quer atuar fora, primeiro ele quer atuar dentro. Filho meu, dai-me o teu coração. E aonde você vai, naturalmente, não é legalismo, ninguém vai ficar. Se você não fizer isso, você vai para o inferno. Não. As pessoas vão para o inferno com os seus próprios pés. A gente tem que pregar o inferno de uma maneira em que você vai perder o que é bom, que é os céus. E o céu é ruim. O céu é ruim ou o céu é bom? É bom. E o inferno deve ser muito ruim.
porque a gente vê que dentro da classificação de serviço dos anjos decaídos, eles obedecem porque são torturados, eles obedecem porque são exigidos, e eles obedecem porque são cobrados. Então, tem consequência. Agora, e o Espírito Santo? Ele diz, o Espírito Santo não habita em você para te deixar igual o que você era antes. Ele não habita em mim só para dizer, puxa vida, o Eli melhorou um pouco, hein? Ele não quer pôr remédio, melhorar. Eu não estou afim de tomar melhoral, que já nem está vendendo mais, né, melhoral, né? Toma o melhoral. Eu quero tomar o seguinte, uma B12 da palavra de Deus, que está escrito em Hebreus 4:12. A palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que a espada de 2 gumes, que divide o interior, a alma, lá as suas entranhas. É este poder que precisa habitar em nós. E na realidade, o mover verdadeiro não muda no culto. Esse mover, puxa vida, no culto eu sou uma benção, mas fora do culto eu não sou nada. O negócio é mudar fora. O culto, ele é uma consequência. Um culto é... O que vai funcionar num culto de qualquer dia? O que antecede? É eu crer em Deus, eu amar. E dentro do dia, mesmo que seja com turbulência, Deus... Porque tem hora que a gente também... Você fica numa posição que fica encurralado. Mas você tem que fazer uso da sua autoridade. Hoje de manhã, logo depois que eu deixei o Theo na escola, eu recebi uma notícia que me desagradou. Falei, Deus, aí eu disse, o salmista, eu não me atemorizo por más notícias. Antes o meu coração está confiando em Deus. Passou 3 horas depois, veio uma boa notícia que suprimiu aquela. É aquilo que nós estamos falando. A palavra. Eu poderia ter entristecido meu coração, o Espírito Santo poderia estar se entristecendo comigo, e isto poderia paralisar a lei do retorno. Se você declara, retorna para você aquilo que você declarou. Se você fala, volta para você. A palavra não volta vazia, ela cumpre o que lhe apraz. Então, se é na área de cura, é cura. Se é na área financeira, financeira. Se é na área de tratamento pessoal, Deus, eu sou uma pessoa dura demais. Mas você não é tão duro que o Espírito Santo não possa torná-lo sensível. Tornou homens duros, rudes, sensíveis. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo, quando ele entra para morar na nossa vida, a chama, ela é acesa. A lâmpada é o Espírito Santo e mantém ela acesa. E você começa a mudar o seu comportamento. Filipenses 2,13 diz o seguinte, porque Deus é quem opera em mim e em você, em vós. Então é Deus, através de quem? Do Espírito Santo. Se mandasse um anjo aqui, você ia ficar espantado. A não ser que ele mandasse, como aconteceu com alguns fatos na Bíblia, que ele personalizou um anjo na imagem de um homem. Mas se ele for apresentar mesmo, como apareceu lá para Josué, ele olhou, viu um baita de um guerreiro com uma espada desembainhada, estava no pé lá de Jericó, a guerra comendo, Josué não teve medo dele não, tirou a espada, é um dos nossos ou é um dos nossos adversários? Aí veio a resposta, eu sou o príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Aí a gente tem que entender que quando ele transforma a nossa vida, há um comando que você pode acionar. Anjos trabalham a nosso favor. E o Espírito Santo que veio para dar paz, ele começa
ele começa a dar um tratamento para você diferenciado. Ele começa a dar um tratamento diferenciado. Porque tem muitas pessoas que querem viver sempre na pressão. Rapaz, todo dia está em pressão. Rapaz, Deus me livrou da morte, Deus me livrou de bater no fulano lá, Deus me livrou de apanhar, Deus me livrou de não pagar o fulano, Deus me livrou que Ele me perdoou. A pessoa conta dessa maneira, só quer viver sob pressão. Mas nós estamos no momento em que o Espírito Santo que habita em nós, quer que nós vivamos por convicção em quem nós cremos, em quem nós temos, quem nós carregamos. Irmão, você não tem prazer? A mãe, quando nasce a criança, ela tem vontade de carregar a criança. O pai tem vontade, isso aqui é meu filho, é meu filho. Nós temos que ter vontade de saber que nós carregamos o Espírito Santo dentro de nós. Então, ele fala assim, você entrou, ele canta na minha orelha. Dá para você ficar aqui, tranquilo. Mas é bom daqui um pouquinho você ir embora, porque o negócio vai sujar. E você tem que ter a percepção para sair. Porque no mundo dos negócios há propostas indecentes. No mundo dos negócios, no mundo secular, da concupiscência dos olhos, há propostas indecentes. No mundo cristão, há propostas indecentes. E fala assim, não, rapaz, é a síndrome de Absalão. Eu administro melhor, eu reino melhor, eu tenho mais capacidade. Mas a gente tem que entender, quando a gente começa a entrar por esse campo, é autossuficiência. E o autossuficiente não ora, não lê a palavra, e não tem comunhão, e não depende de outros, e nem busca conselhos. Sabe por quê? Ele sabe tudo. Eu vou falar uma coisa para você. Pelos anos que eu tenho de vida cristã, desde criança, se eu não tivesse rapidez para me arrepender ou debruçar nos pés de Deus, clamar, chorar, se alegrar, declarar, eu confesso para vocês que a força teria esgotado há muito tempo. Nós temos que ter a consciência que dentro de nós tem um dínamo. Você já andou naquele tipo de bicicleta antigo, que tinha o dínamo que acendia a luz? Hoje não, hoje é tudo elétrico. Mas o dínamo, a força, há um dínamo dentro de nós, que te dá força para você correr. Porque não é como você começa, é como você termina. E não é também como você correr e ser desqualificado no final. Vamos começar, vamos ficar no meio do caminho e vamos terminar bem. Muitas vezes você não precisa chegar até no terceiro céu. Não é todos que vão ter a visão de Paulo até o terceiro céu. Mas quando ele contou, ele foi tão humilde, ele falou assim, eu conheço um homem, não sei se é na carne, se é no espírito, mas ele foi até o terceiro céu. Mas não posso contar nada. Ele não quis se revelar. Sabe por quê? Agora tem outro que já chegou. Você viu, eu já fui até o terceiro céu. Você não foi para o céu de nada. Então, as pessoas começam a fazer da experiência a autoridade. Não, a experiência te dá a convicção que quem habita em você é aquele que ressuscitou Jesus, é o Espírito Santo. E a sua palavra, que é o Espírito Santo. E qual é? Ele ora sem ninguém mandar. É esse homem que anda com o Espírito Santo. Essa mulher. Não precisamos mandar ninguém orar. Ela ora, ele ora. Ele busca sem ninguém cobrar. E ele permanece no seu secreto. Sem ninguém ficar cobrando. E nem ficar falando muito. É a convicção. Ele não quer andar, ela não quer andar, não quer ter um lar sob pressão toda hora. Ela quer viver sob convicção daquilo que ela crê, daquilo que ele crê, daquilo que o lar, daquilo que a gente repassa para os nossos filhos e nossos netos. E eu vou terminar para a gente orar um pouco. Quem tem fogo dentro não precisa ficar sendo empurrado toda hora. Tem crente que a gente tem que dar manivela nele toda hora. Então, a pessoa só anda sob pressão, só sob pressão.
Mas, quando você nasce de novo, você não tem que ter desculpa. Você tem que viver pela convicção daquilo que você crê. E como que você pode crer? Lendo. Como que você pode crer? Ouvindo. Como que você pode crer? Emprestando os seus ouvidos. Mas eu não tenho muita facilidade para ler. Hoje nós temos aí a modernidade da tecnologia. Você pode ouvir até outras pessoas lendo a Bíblia para você, de como você quiser. Vale também. Se você usar com a fonte de se alimentar, tudo é válido. Mas se você querer usar apenas como se fosse um ouvido para entrar e o outro ouvido para sair, não vai funcionar. Eu gosto muito do texto que fala, Provérbios 1:33. Aquele que me der ouvidos, habitará seguro, em paz, e eu o livrarei de todo mal. Por isso que fala assim, o Espírito Santo fala, entra, Alencar, sai. Percebeu que a presença não está ali, é melhor sair. A nossa posição com o Espírito Santo, com a nossa santidade, com a nossa vida, é inegociável. Há pessoas que carregam pesos, problema todo dia. Há outros que carregam a paz, porque tem convicção. E eu vou terminando aqui dizendo, o Espírito Santo não quer ser apenas um visitante. Ele não quer visitar só o culto. Ele quer governar a sua vida. Ele quer que nós tenhamos uma vida intensa. Uma vida onde você diz assim, mas eu sou duro demais. Não existe homem duro demais, mulher dura demais, lar duro demais. Se a sensibilidade começa a ser perceptível em você, o Espírito Santo muda. Eu aprendi para funcionar o casamento, se você não tiver a virtude do ceder, o casamento se desmantela. Porque se você for pensar que você puxa de um lado, ela puxa do outro, vai quebrar a corda. Então é melhor. Mas eu tenho razão. A gente aprendeu que você quer ter razão ou quer ser feliz. Casamento feliz dá trabalho. Casamento não vem pronto. O sogro vem, você não tem como mudar, mas o casamento não. Sogra vem pronta, mas o casamento não. O casamento precisa você trabalhar e ceder. E ceder para sua mulher, ceder na vida espiritual, não tem coisa melhor. Ceder para Deus. Fala, Deus, eu gosto tanto desse pecado, velho. Deus, é gostoso. Ele fala assim, filho, qualquer dia você vai morrer com ele. Porque o Espírito Santo é amigo. Ele não é violento. Ele não fica te chacoalhando. Fala assim, ó, você vai bater. Não, ele fala assim, filho. Ele fala hoje. Ele fala amanhã. Ele fala depois. Ele fala. E ele nunca se cansa. Sabe por quê? Nós estamos no tempo da graça. Ele está sempre com disponibilidade para dar atenção para você e para mim. Porque tem filho que dá mais trabalho. Tem filho que dá menos trabalho. E espiritualmente é a mesma coisa. Agora, só que quando a gente acerta, reconstrói tudo, ele fala assim, dos teus pecados eu não me lembro mais. Eu vou te dar um presente que chama Espírito Santo. Você pode a partir de hoje falar, Abba Pai, você tem um Pai nos céus. E tudo que você fizer como oração e ligar nos céus, vai ser respondido. A gente muitas vezes fica só assim com a vida, empinando, né, Zé? Querendo equilibrar. Porque aí falta força. Se eu ficar com muito tempo aqui, segurando, eu aguento um bom período. Mas depois vai abaixando. Você entendeu? É assim que as coisas fazem. Não é por força, Zacarias diz, não é por força nem por violência. É pelo meu espírito. Então nós estamos num grupo pequeno. Vocês são influenciadores. E o Espírito Santo habita. Vamos fechar nossos olhos, vamos ficar em pé. Oh, aleluia.